Quero cumprimentar o nosso público, eu quero agradecer a audiência por estarem com a gente em mais uma entrevista. Olá pessoal, meu nome é Daniela Fonseca e vamos começar mais uma entrevista com o nosso corpo docente da Faculdade MED Brasil. E você ainda que não conhece nossa Faculdade MED Brasil, acesse nosso site faculdademedbrasil.com.br e ficar por dentro de tudo que acontece e também todas as informações da equipe maravilhosa que a gente tem de professor da USP, Unifesp e Harvard. Também quero convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais. Hoje estamos aqui com o professor Prandini. Ele é neurocirurgião e ele vai passar a fazer o curso de pós-graduação em Ciências Neurológicas. Olá, professor Prandini. Primeiramente, muito obrigada pelo seu tempo disponível aqui para atender a gente aqui na Faculdade MED Brasil. A gente tem muito orgulho de ter o senhor na coordenação do curso de Ciências Neurológicas, sabendo que o senhor é um grande cirurgião neurológico. O senhor poderia falar um pouco sobre a sua especialidade? Bem, eu sou formado aqui pela Unifesp em 1967 e complementei a minha atividade neurocirúrgica na Universidade de Edimburgo, na Grã-Bretanha, e onde nós tivemos a possibilidade de fazer parte da parte acadêmica e posteriormente eu tive a aventura também de ser contratado para trabalhar na parte de emergência do Hospital Central como funcionário do National Health Service. Isso me deu uma experiência interessante, tanto a parte acadêmica quanto a parte prática, a parte clínica, num outro país, lá foi o que iniciou praticamente a neurocirurgia. Em 74, voltando para o Brasil, eu estive aqui no Hospital Santa Cruz, onde nós pudemos também fazer uma residência médica em neurocirurgia. Professor Prandini, sabemos que a educação médica continuada pode trazer benefícios acadêmicos e também financeiros para os alunos e alunas da MED Brasil. Poderia falar um pouco sobre essa realidade? Bem, essa realidade, nos momentos atuais, para mim, é um pouco preocupante. Eu vou ter que ser um pouco incisivo nessa resposta. Eu explico por quê. Até o ano de 2020, desde a época de Dom João VI, o Brasil tinha 90 faculdades de medicina. Hoje, 24 anos depois, tem 390 faculdades de medicina. Veja bem, cresceram brutalmente essas faculdades. Muito bem, formando médicos. Mas acontece que a medicina não é uma ciência exata. Não é uma ciência como o computador. Dar aula de medicina não é que nem dar aula de geografia. É necessário um preparo, é necessário uma atividade acadêmica. E como seria possível, em pouquíssimos anos, nós conseguimos tantos professores habilitados, gabaritados, para trazer para esses alunos aqueles fundamentos básicos da medicina. Porque a medicina, ela lida com vidas, não são com dados, não são com elementos financeiros. Então, isso não me preocupa muito. Então, uma das maneiras, é óbvio que essas faculdades estão presentes, vão continuar trabalhando, essas deficiências de professores, eu vi várias vezes, não vou citar especificamente, mas eu vi gente que não sequer teve residência médica, dando aula de neurocirurgia porque era amigo do diretor. Isso aí eu considero preocupante, extremamente preocupante. Então, essas complementações feitas por esses cursos de pós-graduação, na modo que o nosso está sendo programado, eu pretendo dar, inclusive, um pouco também da parte básica. Por isso que eu falo, eu vou dar ciências neurológicas. Nós vamos começar com anatomia, mas é uma anatomia diferente. Uma anatomia aplicada à imagem, à clínica. Eu vou dar um pouquinho sobre neurofisiologia, recordar um pouquinho aquilo que as pessoas souberam, mas voltado justamente para a prática clínica. Então nós vamos tentar fazer com que os nossos alunos, os nossos frequentadores, tenham um conhecimento sólido, conhecimento básico, para poder desenvolver então a sua atividade de uma maneira melhor. E tentar, porque hoje o aluno que vai para uma dessas faculdades criadas, ele é atraído por uma propaganda magnífica, venha prestar faculdade, você será um médico maravilhoso. Mas depois dos 6 anos, ele percebe que faltou muita coisa. Nós temos no Brasil 40 a 42 mil médicos formados por ano, mas somente 20 mil residências. Então, pelo menos cada 2 médicos, um não tem residência. E é necessário uma formação melhor. Então, o nosso curso, pelo menos, visa a trazer um pouco de alento, um pouco de melhoria naqueles colegas que não tiveram a possibilidade
que terão um curso melhor e que foram, enfim, colocados lá, mas que têm interesse, porque o nosso aluno é, em princípio, um aluno interessado em progredir, um aluno interessado em melhorar. Não é simplesmente deixar, bom, eu estou formado, eu tenho agora meu diploma. Inclusive agora, por um projeto do senador Marcos, o astronauta, já de acordo com o que já está sendo aprovado, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, será feito provavelmente a partir do ano que vem, provas de capacitação profissional. A cada 2 vezes por ano haverá uma prova onde os recém-formados terão a sua capacitação. E se não forem aprovados, terão que refazer toda essa parte novamente, terão que se preparar. Nós esperamos que pelo menos isso, no Brasil haja pelo menos um pouco mais de seriedade, um pouco mais de rigidez, para que o nosso médico tenha pelo menos um nível mínimo. E é isso pelo menos que eu que participei permanentemente de uma vida universitária extremamente intensa, fico muito preocupado com isso. Professor Prandini, por gentileza, quais são as disciplinas e quais as suas expectativas em relação aos alunos e alunas do curso de pós-graduação? Bem, as disciplinas, conforme eu falei, eu prefiro já começar da parte básica, mas, por exemplo, neuroanatomia, neurofisiologia, depois a parte de clínica neurológica, mas nós vamos também falar sobre modernos métodos de imagem, nós vamos falar sobre eletroneuromiografia, nós vamos falar sobre uma série de atividades mais recentes, doenças musculares, musculoesquelética, doenças congênitas, enfim, nós pretendemos fazer um curso que comece bem do básico, que vai se alastrando e que no final ele possa atingir todos os pontos da parte de neurologia e neurocirurgia. Uma coisa que eu acho importante, muitos médicos formados vão dar plantão em pronto-socorro. E é extremamente comum o traumatismo crânioencefálico. Nós não queremos que o médico recém-formado venha a operar, mas fazer um diagnóstico, saber conduzir imediatamente um trauma crânioencefálico, isso depende essencialmente da vida do paciente, porque é uma situação de superemergência. Se esse colega não for preparado para fazer isso, indiscutivelmente o nosso paciente terá um atendimento precário. Nós também temos o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, por problema de ruptura de aneurisma cerebral. É necessário saber fazer o diagnóstico, é necessário saber fazer a conduta inicial. Isso faz com que o colega não precise ser neurologista, mas tenha conhecimentos básicos. E, infelizmente, a grande parte de nossas faculdades não ensina isso. E isso está criando um prejuízo muito grande para os nossos pacientes, no nosso Brasil. Se for numa cidade um pouco maior, num estado um pouco mais abastado, tudo bem. Mas existem locais em que os médicos não têm a menor noção disso. E o pobre do paciente que tiver necessidade de um atendimento desses, que será, sem dúvida, extremamente deficitário. Professor, as aulas teóricas são todas presenciais, mas também são gravadas para serem revistas. Qual é a importância para a prática na MED Brasil junto ao corpo docente? Bem, a aula teórica tem que ser presencial. Nós tivemos, infelizmente, problema da pandemia, eu tive que participar de vários cursos e tudo, dando aulas teóricas, mas online. Não é a mesma coisa. A aula é presencial e eu gosto de ter o contato direto com o nosso aluno, porque a aula é uma conversa, é um bate-papo, é uma maneira de nós nos integrarmos. Então, eu sempre falo, se tiver uma pergunta, independente do assunto que eu estiver falando, essa pergunta, de uma maneira geral, costuma ser muito interessante. Isso é importante. E numa aula teórica presencial, nós temos essa possibilidade. Agora, depois, a nossa aula gravada é para o aluno poder fortalecer um pouco mais aqueles conhecimentos. Então, ambas as apresentações são importantes, mas eu não abro mão jamais de uma aula teórica presencial. As aulas práticas na MED Brasil também são todas presenciais, realizadas em nossos ambulatórios de ensino médico MED Brasil. Porque as aulas práticas presenciais são importantes no curso de pós-graduação de Ciências Neurológicas? As aulas práticas, evidentemente, elas são necessárias porque onde são discutidos os casos clínicos, onde eventualmente um paciente poderá ser autorizado a ser examinado, onde todo um caso poderá ser acompanhado. Eventualmente, eu diria como parte prática, eu tenho até um certo hábito de apresentar gravações, pequenas gravações de 5, 10 minutos de cirurgias neurológicas
porque é uma maneira do colega, justamente do nosso colega, do nosso aluno, saber pelo menos uma vez na vida o que é uma cirurgia neurológica, como é feita, o porquê. Isso considera um tipo de uma aula prática. Então, se nós não tivermos a prática, a teoria não é suficiente. Então é importante sempre a aula prática, onde nós vamos colocar justamente em atividade aquilo que nós aprendemos antes. E podemos, inclusive, corrigir nossas falhas e tudo mais. Então é extremamente importante isso. A MED Brasil também está fazendo, eu estou sabendo, extremamente interessado em fazer um convênio, já está feito, por sinal, lá com a Universidade de Miami. É muito importante isso, porque é um outro tipo de visão, é um outro tipo de cuidado que tem com o paciente. Então, permite que o nosso aluno ele veja duas maneiras diferentes de acompanhar um paciente. Aquilo que eu falei, quando eu trabalhei na Grã-Bretanha, era uma maneira diferente de trabalhar aqui no Brasil. E foi muito interessante, porque eles estão um pouquinho avançados em relação a gente. Ou estavam. Hoje o Brasil também, felizmente, está numa situação extremamente privilegiada em termos de atendimento médico, atendimento cirúrgico, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia plástica, enfim. Nós estamos, felizmente, e isso eu posso falar, porque como chefe de departamento aqui, eu tive que viajar para vários países, para vários locais e saber. Então, felizmente, eu posso dizer com muito orgulho que o Brasil hoje participa em primeiro lugar, junto com a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Suíça, a Suécia, de muitas atividades e nós somos extremamente respeitados lá fora. É um orgulho poder dizer isso para vocês. Professor Prandini, e quanto à imersão hospitalar observacional, opcional em um hospital dos Estados Unidos? Como essa oportunidade pode contribuir para a aprendizagem da pós-graduação em neurociências? Bem, conforme eu acabei de falar na última resposta, eu considero extremamente importante, de muito valor, a possibilidade de imersão de um outro tipo de país, num país que é um pouco mais organizado que a gente, certo? A Universidade de Miami. Então, o aluno nosso que tiver a possibilidade de ir para lá, não perca. É algo que vai trazer muitos benefícios, uma grande bagagem para a sua formação futura. Eu acho que o nosso curso se engrandece muito tendo esse convênio com uma região bem assim, diferente e bastante diferenciada, tipo Miami, nos Estados Unidos. Isso é muito bom para nós e nos deixa muito satisfeitos, muito felizes de saber que pode ser proporcionado para os nossos alunos. Professor, o senhor acredita que a pós-graduação de ciências neurológicas pode ampliar a possibilidade de seus alunos e alunas estarem bem preparados para a prova de título por especialidade, caso desejem realizá-la? Bem, essa é uma área que acredito que merece a minha atenção. A gente procura dar algum tipo de conhecimento, conforme eu falei, em ciências neurológicas, né? Então, vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, na circulação cerebral, nós sabemos que nós temos no nosso corpo as artérias, as veias, mas as artérias são como galhos de uma árvore, vão estar cada vez se tornando mais delgadas, e quando chega no final, elas estão chamadas arteríolas. E essas arteríolas, elas têm uma pequena camadazinha muscular e que faz com que, quando a pressão arterial do nosso organismo, do nosso corpo suba muito, o nosso cérebro é protegido. Essas pequenas arteríolas não permitem que aumente a pressão arterial e isso faz com que haja um equilíbrio. Se nós vamos falar sobre a aula, falar com muito mais detalhes, mas vamos dar um exemplo seguinte. Vamos imaginar um indivíduo que tem hipertensão arterial. As artérias são endurecidas, as arteríolas são endurecidas e vai acontecer o quê? Que aquelas arteríolas não terão a capacidade de justamente diminuir aquele aumento de pressão, ou porque o indivíduo teve um estresse, ou porque ele correu, enfim, alguma coisa. Então vai acontecer que vai passar uma quantidade maior de sangue e vai atingir o cérebro do nosso paciente. O cérebro vai ficar inchado de uma maneira geral. Como o cérebro, por exemplo, não pode se expandir porque está fechado dentro de uma caixa, vai acontecer o quê? Vai acontecer que esse paciente pode ter uma dor de cabeça. Então, ele não sabe por que teve a dor de cabeça. Mas essas arteríolas também podem ser atingidas por um trauma, por uma lesão hepática, onde uma substância deletéria do nosso corpo possa atingir, enfim, pode acontecer uma série de fatores. E o indivíduo ele pode ter um quadro, vamos supor, de cefaleia por hipertensão intracraniana. Isso aí atinge, vamos supor, a clínica médica, o indivíduo que vai fazer UTI, o anestesiologista, o neurologista, o neurocirurgião. Então, a gente procura dar temas
numa condição mais geral, mais genérica, e que podem preparar o indivíduo não para fazer uma residência em neurologia, mas em anestesiologia, em clínica médica, em várias outras especialidades. E essa é a ideia que eu tenho justamente, de dar um curso um pouco mais extenso. Não é neurologia, são ciências neurológicas, de uma maneira geral, aplicadas para o nosso organismo, para ter uma visão um pouco mais geral. E a gente acha que isso é extremamente interessante. Então, o nosso aluno poderá, numa condição dessa, se ele tiver interesse, aprofundar um pouquinho mais, entrar nos conhecimentos da microcirculação cerebral, saber outros fatores, outros termos, e com isso, então, nós damos uma visão mais importante. Por quê? Porque o cérebro está presente em todas as doenças, praticamente, do nosso corpo. Qual é a doença, por exemplo, que não dá cefaleia? Então, o indivíduo pode ter cefaleia por várias e várias condições, e o cérebro pode mostrar, olha, a cefaleia está apitando, está mostrando que existe alguma coisa errada num ponto X, Y, Z. E é isso que a gente pretende mostrar para os nossos alunos. Professor Prandini, como os conteúdos de pós-graduação médica em ciências neurológicas podem melhorar a capacidade dos alunos e alunas da MED Brasil para um diagnóstico e proposição do tratamento mais assertivo? Foi aquilo que eu acabei de dizer. Nós vamos lá também, logicamente, já estou entrando em contato com neurologistas de peso, neurologistas de extrema experiência, para dar doenças neurológicas, doenças musculares, cefaleia, epilepsia e outras coisas a mais. Então, isso é lógico, faz parte do curso de neurologia, e nós queremos preparar o nosso aluno para ele. Mas também aquilo que, conforme eu já havia mencionado, procurar pegar muitas partes equivalentes, por exemplo, da parte de neurologia, com outras áreas semelhantes, trazendo conhecimentos que possam intercalar esses conhecimentos neurológicos com outras doenças, abrindo então a mente dos nossos pacientes, sabendo que é necessário uma integração, né, justamente dessas áreas todas. Quando, por exemplo, nós falamos sobre AVC, o AVC isquêmico. Então, o paciente tem um AVC isquêmico. Por quê? Porque ele teve um problema, pode ter um problema, um infarto, e com isso não chega sangue no cérebro. Teve um AVC, mas ele pode ter uma trombose carótida, é um AVC, e tem, enfim, uma série. Então, nós procuramos integrar, além das doenças neurológicas, eletroencefalograma, cefaleia, integrar também problemas justamente da clínica neurológica, da fisiologia neurológica, com outras doenças, abrindo um pouco mais, então, o leque de conhecimento dos nossos pacientes, dos nossos alunos. Professor Prandini, gostaria de fazer mais algum esclarecimento para os alunos e alunas da MED Brasil? O nosso ponto final seria justamente um contato direto com os alunos, dizer que nós estamos extremamente interessados em promover um curso de alta qualidade. Estamos tentando fazer, nós temos uma parte básica que já faz parte de uma teoria antiga, básica do MEC, isso nós temos que seguir, mas procurar trazer assuntos diferentes, assuntos mais modernos e tudo mais, que possam vir contribuir com nossos pós-graduandos. Durante, evidentemente, o decorrer do curso, nós vamos entrar em contato com nossos alunos, ver quais são as aspirações dele, ver aquilo que eles estão considerando de maior valor, e fazer com que o final do nosso curso seja, da parte da ciência neurológica, seja um sucesso. É isso que nós estamos pretendendo. Foi muito boa essa experiência, é um curso diferente. Eu fui coordenador de pós-graduação aqui por várias vezes aqui na Unifesp, mas era o chamado senso estrito, era aquele que estaria voltado a uma atividade acadêmica. Agora é uma pós-graduação senso lato, senso mais amplo, e é essa que acho que precisamos muito mais. Nós precisamos ampliar o conhecimento dos nossos profissionais para melhorar o nível da medicina do nosso Brasil. Eu agradeço muito ao convite e terei muito prazer em participar da formação desse curso. Então, hoje, entrevistamos o professor Prandini. Agora, queremos saber de você. Gostou da nossa entrevista? Deixe aqui seu comentário e colabore para o seu crescimento e dos seus colegas de profissão. Não esqueça de curtir a gente e compartilhar. Faculdade MED Brasil, mais que ensino médico, seu acesso a outro nível.